Olá, eu sou Lisandro Carvalho, sou um dos pastores ali na Primeira Igreja Batista em Ji-Paraná e me alegro com você que está nos assistindo e que você seja muito abençoado com essa palavra que vai ser ministrada. Eu te agradeço desde já pela sua atenção dispensada a essa palavra que vai ser ministrada. O tema da nossa mensagem de hoje é confiança total em Deus e resiliência na tribulação, que está no livro de Êxodo, capítulo 14, no verso 10 em diante, que a palavra nos orienta e nos ensina assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios viam atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito: Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aqui nós podemos observar o quanto Deus opera e continua operando para livrar aquele povo de dura cerviz. Observe você, nos dias de hoje, que o que se fala muito sobre resiliência, sobre ser calmo, e nós precisamos entender uma coisa, que a resiliência, a física diz que é a capacidade de você, quando você malha um ferro, a capacidade de você entortar esse ferro e fazer com que ele volte à forma normal. Isso que a física fala. Mas nos dias de hoje nós observamos que o mundo secular, ele também quer um profissional, que é uma pessoa que tem a capacidade de gerir, de administrar bem algumas situações de conflitos que às vezes há necessidade de intervir, mas com muita calma, com muita resiliência. E é muito necessário que você que está me assistindo nesta manhã, está ouvindo essa palavra, observe que Moisés, ele teve todos esses atributos com ele desde o início. Então nós podemos ver aqui que o povo de Israel, desde o início, eles tiveram muitas experiências sobrenaturais. Experiências que fazem com que isso nos motive, nos dias atuais, a exercitar a nossa fé e a meditar na palavra, porque é isso que a palavra está nos dizendo, para que nós estejamos quietos em algumas situações. E aquele povo, naquele momento, onde eles tiveram muitas situações difíceis, muitas situações que eles viram o agir de Deus, naquele momento, eles começaram a murmurar, a reclamar, que é uma tendência natural, porque aquele povo, eles estavam muito desorientados em relação ao que estava acontecendo, mas Moisés, como líder, como pessoa que estava à frente, que falava e ouvia Deus diretamente, passava todas aquelas instruções para aquele povo, para que eles pudessem estar um pouco em equilíbrio, para que eles não saíssem do real propósito. Atente você para essa situação, porque
aqui eles começam a dizer, disseram a Moisés, será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Então, com toda a experiência, com todo o suprimento que eles tiveram, né, eles estavam reclamando, eles achavam que iriam morrer, mas também eles estavam entre um deserto e logo à frente o mar para cruzar. E eles estavam tão desorientados naquele momento, quando eles viram Faraó chegando, quando eles viram os inimigos deles chegando, que eles acharam que ia morrer. Então, aqueles israelitas naquele momento temeram. Você teme alguma situação adversa quando vem que você não está esperando e acontece algo que você precisa resolver? A Bíblia, ela nos ensina, a palavra não temas, nós temos uma para cada dia. Nós temos ela 365 vezes para nós utilizarmos esse não temas a cada dia. Mas Moisés, como um bom líder, como uma pessoa resiliente, nós colocamos isso no dia de hoje, no capítulo 12 de Números, no verso 3, a Bíblia nos ensina e nos fala que Moisés foi o homem mais manso da terra. Agora você imagina, ser manso, ser tranquilo, ou melhor, nos dias de hoje, ser uma pessoa resiliente, capaz de administrar o conflito. Você acha que Moisés não teve conflitos? Lógico, a palavra está nos ensinando, está nos orientando que ele teve muitos conflitos, mas ele, debaixo de uma orientação, debaixo de uma direção, com muita oração, ele conseguiu administrar toda aquela situação. Afinal de contas, aquele povo estava sendo perseguido. Você está sofrendo algum tipo de perseguição? Você está sofrendo algum tipo de falácia em sua vida? Confia no Senhor, assim como Moisés confiou naquele momento. E naquele momento, que foi um momento difícil, porque eles estavam encurralados, pareciam não ter saída. O mar não era o limite para eles, porque eles estavam indo de encontro à terra prometida, a terra que Deus prometeu para eles, aonde mana leite e mel. E Moisés, com muita sabedoria, com muita resiliência, ele conseguiu, no meio daquela tribulação, no meio daquele burburinho, no meio das situações adversas, administrar todo aquele conflito, administrar toda aquela situação debaixo da orientação do Senhor. Então nós aprendemos muitas lições nesse versículo que nós estamos compartilhando nesta manhã com você que está me ouvindo. Então olha só, Moisés, a primeira coisa, obediência. Obedecer às instruções que o Senhor estava dando para ele. Isso é primordial, obediência. A Bíblia nos ensina muito sobre obediência e essa palavra, nesse dia, está nos ensinando sobre obediência. Outra situação, ouvir a voz do Senhor. E para nós ouvirmos a voz do Senhor, nós precisamos estar em oração, porque a oração é a nossa comunicação com Ele. Então, neste momento, era um momento muito difícil. E Moisés, porém, respondeu o povo. Ele teve uma resposta. Ele não deixou o povo com a resposta no ar, mas ele teve uma resposta, porque no coração dele ardia a responsabilidade que ele tinha de conduzir aquele povo em triunfo, em segurança. E ele responde para o povo, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. Então aquela situação que parecia uma situação de conflito,
uma situação de opressão deixou de ser uma situação difícil, porque Moisés teve uma palavra assertiva direto do trono de Deus. Você quer ouvir Deus falar com você? Você quer ouvir aquilo que Deus tem para você? Ore ao Senhor antes de tomar algumas decisões. Coloque esse problema que talvez você esteja passando, talvez você esteja saindo do Egito ou passando pelo seu Egito, e você precisa dessa orientação e ouvir Deus para poder sair desse contexto que você está vivendo. A Bíblia está nos dando direções, a palavra está nos dando uma direção em relação a tudo aquilo que nós precisamos viver, a tudo aquilo que nós precisamos observar para que nós possamos sair das situações adversas que muitas vezes nos colocamos. Então, quando Moisés fala para o povo que esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais o verão, ele estava dando uma sentença, porque Deus já tinha dado o livramento espiritualmente falando. Já tinha uma sentença em relação àquilo. Observe você que naquele momento que Moisés fala, que eles não tornariam a ver aqueles egípcios que estavam perseguindo eles, a gente observa que o contexto anterior, a gente pode observar que eles acamparam em outro lugar, que parecia que eles estavam retornando. Agora, observamos que esses israelitas, eles estavam ali parecendo que eles iam voltar. Aquilo já tinha um propósito, Deus já tinha um propósito, porque quando os egípcios chegaram, eles começaram a ver, eles viram os egípcios chegando atrás deles, mas Deus já tinha escrito o livramento e a vitória. E você se vê cercado, se vê encurralado, se vê sem saída? Eu quero te dizer que para tudo nós temos uma saída. Há uma frase que a gente observa, que muitas pessoas às vezes falam, que tudo passa. Realmente tudo passa. Mas quando você passa com Jesus, quando você passa em oração, você tem um direcionamento seguro. Você tem um direcionamento totalmente diferente daquela circunstância que você está vivendo. Observe que essa direção Deus já tinha dado para ele. Então eu quero colocar para você que o Senhor deu uma palavra também. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Há momentos que nós precisamos nos calar. Essa também é uma direção que a palavra nos ensina. O momento certo para que nós possamos estar em silêncio, Quando a gente está em silêncio, nós conseguimos observar as situações, nós conseguimos discernir melhor a voz de Deus, e quando nós estamos orando em espírito, em silêncio, só o Senhor pode ver os seus pensamentos e nos dar uma direção mais assertiva. Então, quando ele fala que eu vou pelejar por você, ele está te dando uma palavra de segurança. Ele está te dando uma palavra que traz um acalento, traz uma calma no seu coração e no meu coração. E nós precisamos, diante de todas as circunstâncias, diante de todas as dificuldades, independente do seu credo religioso, você precisa confiar. Confiar é uma palavra que no Salmos 37:5 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então essa palavra é para mim e para você nesse dia. Nós precisamos confiar no Senhor, confiança. E quando
aquela palavra, né, veio de encontro ao coração daquele povo, através do porta-voz, da liderança que Moisés estava conduzindo, o povo ficou um pouco mais tranquilo, porque todos passavam por adversidades, saindo do Egito, vivendo aquele contexto de escravidão, 430 anos sendo escravizados, sendo vilipendiado, vivendo à margem. Ficou muito difícil. E quando eles viram todos aqueles milagres anteriormente, as 10 pragas, aquilo que Deus o tempo todo orientava Moisés sobre o que iria acontecer, sobre o endurecimento do coração de Faraó para que eles não fossem liberados. Nós precisamos entender que Deus, ele tem um propósito em todas as coisas que estão acontecendo comigo e com você. Você precisa tentar entender que toda a situação que nós, às vezes, trazemos para a nossa vida cotidiana, ou às vezes está acontecendo ao seu redor ou com alguém, as consequências nós precisamos assumir. Mas quando nós assumirmos as consequências direcionadas com Deus, isso se torna um pouco mais suave. A gente precisa ter essa confiança, ter essa certeza em Deus, quem nós somos em Deus. Agora, você acha que Moisés não teve alguns momentos de dúvida? Não teve alguns momentos em que o coração dele gelou? A gente percebe. Ele era homem como eu, como você. E as dificuldades, muitas vezes, nos fazem com que nós venhamos aprender com todas as situações que nós estamos passando. Então, Moisés, como líder daquele povo, alguns historiadores falam em relação à quantidade de pessoas, né? 600 mil pessoas deixaram o Egito, né? E caminharam até a terra prometida, que era Canaã. E observe você que alguns historiadores também dizem que eram 600 famílias, porque naquela época as mulheres e as crianças não eram contadas, né? Observe você que é mais fácil trabalhar falando de família do que em unidade, mas a maioria nos observa que eram 600 mil pessoas. Imagine você, aquela quantidade de gente, uma liderança, uma pessoa para ouvir Deus, para orientar o povo, assim como os pastores que orientam as suas ovelhas nas suas denominações, nas suas igrejas, nas suas células. Isso é muito importante. É importante ter equilíbrio e esse equilíbrio só vem de Deus, que habita dentro de nós. E nós precisamos estar em constante oração, estar em constante contato com a palavra de Deus, porque esse é o nosso manual de regra e fé. E nós precisamos exercitar. A fé, falando de uma metáfora, é um músculo que precisa ser exercitado todos os dias através da palavra, através da oração, através do jejum. Então, essas são as armas que nós necessitamos em meio às circunstâncias que muitos de nós estamos passando. E cabe a nós, como pastores, né, como orientadores, como liderança, orientar as pessoas que nos procuram, as pessoas que estão sedentas, as pessoas que estão passando algumas adversidades, porque a Bíblia, ela nos ensina a
todo instante. E os Salmos, eu gostaria também de enfatizar os Salmos 37, verso 3, que nos fala: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-se da verdade. Então, nós temos vários direcionamentos através da palavra de Deus, né? Confiança. Aquele povo, eles precisavam confiar naquilo que Moisés estava falando, naquilo que Moisés estava sendo orientado, porque ele foi a pessoa que Deus escolheu para que conduzisse o povo para fora do Egito e conduzisse o povo para a liberdade. Liberdade que você talvez esteja se sentindo no Egito. Talvez você esteja se sentindo cercado pelos soldados de Faraó. Mas eu quero te dizer, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-se da verdade. O que é confiar no Senhor, né, e habitar na terra? É você continuar, é você perseverar, é você, independente das circunstâncias que estão te cercando, é você erguer a sua cabeça e confiar. E essa confiança, ela vem do Senhor. E essa confiança você precisa exercitar através da palavra, porque aqui nós encontramos muitas instruções, aqui nós encontramos muitos direcionamentos que eu e você precisamos para que nós possamos vencer as guerras, as batalhas, as tribulações, as situações adversas que todos nós nos dias de hoje estamos vivenciando. E a Bíblia, ela é categórica em nos orientar. Aqui, o povo, aparentemente, com tudo aquilo que eles viram de milagres, eles, o tempo todo, quando eles estavam no deserto, à noite, eles tinham uma coluna, né, uma nuvem com a coluna de fogo que clareava toda a situação para que eles também pudessem caminhar. E durante o dia, eles tinham uma nuvem, né, uma coluna para trazer sombra, para trazer descanso, para trazer um acalento o tempo todo. Então era um povo que, desde o início, debaixo da orientação da liderança, que era Moisés, resiliente, um homem mais manso da terra, estava orientando aquele povo. O tempo inteiro o povo reclamava, murmurava, mas Moisés, de coração manso e humilde, sempre tinha uma palavra assertiva. Você tem uma palavra assertiva naquele momento em que você está sendo atribulado, naquele momento em que você se encontra cercado por inimigos, às vezes inimigos invisíveis, às vezes inimigos emocionais. E com inimigos emocionais, nós precisamos também, o tempo inteiro, clamar ao Senhor. Você já clamou ao Senhor no dia de hoje? Você já fez a sua oração? Você já falou com Deus no dia de hoje? É muito importante esse momento. Nós podemos entender que Moisés, naqueles momentos difíceis que ele estava passando, desde o início, o confronto com Faraó, o endurecimento do coração de Faraó, porque Deus já avisava: eu endurecerei o coração de Faraó. Então são N situações. Interessante que quando fala não temais e aquietai-vos no versículo 13, esse não temais no original hebraico significa colocar-se de pé. Tem situações que nós precisamos nos colocar de pé, nos posicionar, independente da circunstância. Então, a palavra, ela nos dá uma palavra de ordem, ela nos dá uma palavra assertiva em relação ao que nós estamos vivenciando no mundo,
na nossa cidade, no nosso estado, no nosso bairro. Você, com a dificuldade muitas vezes que você está vivenciando, se coloque de pé, erga a sua cabeça, tome posição. O mar que está à sua frente não é o limite, porque a palavra nos ensina que quando Moisés colocou o bordão, o mar se abriu. Se fez paredes de um lado e de outro. E os israelitas passaram a pés enxutos, com muita tranquilidade. Eu creio que Deus tinha um propósito nessa situação, porque como os egípcios já estavam a caminho, eles estavam muito perto, naquela situação, eles começaram a perseguir os israelitas e Moisés na liderança, a caminho de Canaã. Por isso a palavra que Moisés deu ao seu povo: os egípcios que vocês veem hoje, vocês nunca mais o verão. Talvez os egípcios que vocês estão vendo, ou vocês estão sendo cercados, que são, vamos fazer uma figura, trazer uma figura de linguagem em relação a isso, espiritualmente falando, talvez vocês não estão vendo, mas vocês percebem esses egípcios, esses inimigos. O Senhor, vede o livramento que o Senhor vai lhe dar nesse dia, nessa semana, nesse mês que vai findar e vai começar outro. Confia no Senhor, confia na direção que o Senhor está dando a você nesse dia, através dessa palavra. Porque essa palavra é muito importante, porque o Senhor está conduzindo o povo em triunfo. Observamos que quando chega lá na frente, você pode observar, se você vai fazer a leitura depois, vai conferir tudo isso aqui, no capítulo 15 você vai observando o cântico de Moisés junto com o povo através da vitória, porque aqueles egípcios, eles foram afogados com os carros e cavalos. E observe você, que os egípcios, as rodas das carruagens, que cabiam 3 soldados, em cada uma, elas atolaram na areia. Eu creio que Deus já tinha um propósito, porque enquanto o povo caminhava, eles estavam atolados e eles precisavam desatolar para poder perseguir os israelitas. Só que o que acontecia? Os carros se quebravam e os cavalos saíam e eles ficavam. Talvez você não está observando o quanto Deus já se moveu em seu favor. Talvez você não observou o quanto Deus já liberou sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus filhos. E isso é muito importante, que você se mantenha respaldado nessa palavra que está sendo ministrada nesse dia, porque ela nos traz orientação, ela nos traz correção, ela nos traz direção, ela nos admoesta a confiar incondicional, a confiar totalmente em Deus em meio à tribulação. Você está passando uma tribulação? Você está passando uma dificuldade? Você está passando adversidade? O que eu tenho para dizer para você: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então, neste momento que o Senhor peleja por aquele povo, Ele assume a responsabilidade através da liderança de Moisés, o porta-voz dessa mensagem, dessas boas novas,
para aquele povo que estava tão sofrido, aquele povo que estava tão enganado, aquele povo que muitas vezes naquele momento daquela dificuldade, o medo, a angústia, a tristeza, a dúvida, são vários elementos que compunham alguns pensamentos que nós podemos discernir. Então, essa situação, Moisés acalma. O homem mais manso acalma. Ele traz palavra de conforto, ele traz direcionamento através da sua conversa com Deus. E a Bíblia fala que Moisés conversava com Deus. Quando você lê os capítulos anteriores, lá no início, que Moisés conversava com Deus na sarça ardente. E isso é muito importante. Talvez a sua sarça ardente seja o seu quarto, talvez seja seu escritório onde você trabalha, talvez seja a sala da sua casa, mas tenha essa sarça, porque Deus está com os ouvidos abertos ao seu clamor, à sua necessidade, a tudo aquilo que é necessário para que você tenha uma direção, uma orientação, para que você não tome decisões precipitadas, para que você não tome decisões erradas. Você precisa de orientação, de direção. Essa palavra assertiva para a sua vida e para a minha vida, como foi. Então, nós precisamos sempre lembrar de todos os feitos que Deus fez desde o momento em que Ele começou a trabalhar e a falar com a liderança que era Moisés. Nós precisamos sempre nos lembrar que Moisés era um homem sujeito às mesmas situações em que eu e você nos dias atuais. Quando você observa todo o contexto, você vê que Moisés era um israelita. Ele foi criado pelo povo do Egito, com toda a ciência do Egito, com toda a educação do Egito, mas no sangue dele ardia, porque era um povo de Deus escolhido, era um povo de Deus orientado, e ele foi escolhido para libertar o povo daquela situação. Observe você, trazendo mais um pouco sobre esse líder, essa facilidade aparente que ele tinha de acalmar, essa mansidão que nós precisamos aprender com esse líder Moisés. A gente observa que, como eu disse, foi um homem como eu e como você, que lá atrás ele passou por várias situações. Ele chegou até a assassinar um egípcio, mas isso não desabonou e não justificou, porque ele estava lutando, defendendo o povo que aquele egípcio estava escravizando. Mas nós precisamos também observar que nós temos um Deus que é fiel e que é justo quando nós confessamos todos os nossos pecados diante dele. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós conversamos com Deus em oração. Talvez você está se sentindo nesse dia indigno, talvez você esteja se sentindo um menor por alguma motivação, por alguma situação em que você talvez tenha se condenado, talvez você não tenha se perdoado. Eu quero te dizer, nesse dia, que Deus ele está pronto para ouvir aquilo que você precisa colocar diante dele. Nós temos um advogado que é fiel e justo e que nos perdoa de todos os nossos pecados. Não deixa para você fazer isso depois. O nome é o hoje, o dia é hoje, é agora. É muito importante que você
retire esse fardo dos seus lombos. A palavra nos ensina e nós precisamos exercitar a palavra, né? As pessoas estão andando com uma sobrecarga emocional, espiritual, e a palavra nos ensina: vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, o que você está esperando? O que você espera para tirar essa sobrecarga, para tirar esse peso dos seus ombros que você não está conseguindo mais carregar? Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele e o mais Ele fará. O que precisa para que você tenha essa confiança no dia de hoje, agora? Você está necessitando dessa palavra. Essa palavra veio de encontro a você nesta manhã, porque você não precisa continuar com esse peso, você não precisa continuar nessa situação. E Deus, Ele nos orienta o tempo todo. Moisés conduz o povo a uma vitória. Aqueles egípcios foram afogados, realmente. Nunca mais eles viram aqueles egípcios. Interessante é essa certeza, né, que Deus dá a Moisés: vocês nunca mais o verão. Nunca mais. Então, o que você espera? Esse problema, coloca nas mãos do Senhor, porque você não vai ver mais esse problema, porque Ele vai te dar uma direção, Ele vai te dar uma orientação, porque o Senhor é sábio. Na palavra em Atos 2, capítulo 2, no versículo 21, a palavra nos ensina assim: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Observe você que a palavra invocar é você chamar ao Senhor para você, no particular, no seu íntimo. Você e Ele sozinhos. Você precisa invocar o Senhor neste momento. Você precisa chamar o Senhor no particular, aonde você estiver, no seu quarto, no seu trabalho, não importa onde você se encontra nesse momento. Você precisa invocar o Senhor, você precisa chamar o Senhor para você. E aí você poderá conversar com Ele, falar das suas dores, dos seus anseios, das suas necessidades, daquilo que permeia o teu redor. Você precisa sair desse Egito. Você precisa ser conduzido à terra de Canaã, que mana leite e mel. Porque isso era uma promessa de Deus para o seu povo. Isso era uma promessa que Deus fez e debaixo da orientação de Moisés. Nós precisamos aprender com todas essas circunstâncias. As circunstâncias que nos cercam, as dificuldades que nos cercam, as adversidades que muitas vezes nós passamos. Aquele povo que viveu 430 anos debaixo da escravidão, comparando nos dias atuais, comparando as circunstâncias de forma geral, comparando as circunstâncias de forma particular, nem chega perto de tudo aquilo que o povo sofria, apanhando, passando muitas vezes necessidade, comendo muitas vezes mal e trabalhando incessantemente. Nós podemos dizer que nós estamos comendo o melhor dessa terra. Nós estamos
sendo supridos nas nossas necessidades, porque Deus, Ele é fiel, incondicional, porque todas as circunstâncias que o ser humano adquire é justamente por, às vezes, escolhas erradas, decisões erradas e muitas vezes a desobediência. Porque Deus, Ele nos orienta, Ele te dá um caminho, assim como Ele deu um caminho para aquele povo, para Moisés, e eles escutaram o conselho. Você já escutou o conselho? O mais importante é que nós estejamos atentos àquilo que Deus está falando, ou até mesmo aquilo que seu pai, a sua mãe está te orientando. Porque nós precisamos ser orientados. E nesse momento, eu gostaria de orar com você, de clamar pela sua necessidade. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivenciando, eu não sei o que os seus familiares e você está vivendo. Mas eu quero te dizer que da mesma forma que Deus conduziu o povo em segurança, o livramento que Deus deu e a vitória que Deus deu, você vai cantar um hino da vitória como Moisés cantou com aquele povo. Ele compartilhou aquele momento. E esse é o momento, é o agora, é o hoje que você precisa ouvir a voz de Deus. Eu quero orar com você. Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos aonde você está, para que o Senhor mova tudo aquilo em relação à sua necessidade. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo dia de hoje. Te agradecemos pela palavra que o Senhor trouxe em nossos corações. Te agradecemos pelo teu suprimento. Te agradecemos pelo livramento. Te agradecemos, Senhor, neste dia, pelas famílias, pelos filhos e por tudo que o Senhor está suprindo. Repreendemos, Senhor Jesus, o devorador. Repreendemos todo o mal. Repreendemos todo dardo, toda seta. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa conduzir você nesta manhã que está me ouvindo, conduzir a sua família, conduzir você no seu trabalho. Seja qual for a dificuldade que você esteja passando, seja qual for a necessidade que você tem, saiba que o Senhor está de ouvidos abertos em nome de Jesus, pronto para suprir as suas necessidades e te livrar de toda tribulação. Que o Senhor te dê essa mansidão que Moisés tinha e que o Senhor te conduza em triunfo à terra prometida que só Ele tem para você e para a sua família. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Eu quero te agradecer pelo seu tempo, você que me ouviu, você que meditou nessa palavra. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.